Glória a Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amada igreja, amém? Quero trabalhar com vocês um pouquinho um livro preciosíssimo da palavra de Deus, que é o livro de Esther. Vocês podem estar já localizando esse livro aí, que ele está depois de Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Localize esse livro aí. E no final, eu quero compartilhar rapidamente com os irmãos o meu testemunho. Mas eu sempre dou a prioridade à palavra de Deus como mais importante do que qualquer testemunho. O testemunho, os nossos testemunhos, o seu, o meu, aquilo que vivemos com o Senhor, traz edificação, não só para nós, mas para aqueles que nos escutam. E um dos temas que o Senhor revela ao meu testemunho no Vale de Baca é quando eu encerro o livro, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo me direciona numa oração a pedir ao Senhor um texto que ficaria na capa deste livro. E o Senhor me revela este texto quando eu abri a palavra. Eu abri a palavra em Salmos 118, 17, estava: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Então, uma das finalidades do seu testemunho é contar. É para que outro seja edificado. Amém? Mas ele não pode salvar. O testemunho não transforma a vida de ninguém. Às vezes até a pessoa que está vivendo o testemunho rapidamente se esquece daquilo que Deus fez. O que tem poder para transformar as nossas vidas está aqui, irmãos, é a palavra. A palavra é Jesus. E a Bíblia é toda cristocêntrica. Jesus está nela de Gênesis a Apocalipse. Então, no finalzinho, eu vou compartilhar com vocês um testemunho muito diferente. Talvez que vocês nunca ouviram. Nós ouvimos muito testemunhos de milagres. Aquilo que Deus operou, aquilo que Deus fez. E Deus faz, Deus é poderoso. Mas alguma vez você já teve a curiosidade, ouvindo um testemunho de milagre, de cura, de algo assim, sobrenatural? Algum momento você parou para perguntar assim ao Senhor: Senhor, e se essa pessoa não tivesse sido curada? E se ela não tivesse sido curada? Qual seria o testemunho? Alguma vez já teve alguma curiosidade a respeito disso? Uma vez eu pregando, dando testemunho, alguém falou isso comigo: Maristela, eu sempre tive curiosidade para saber o que seria um testemunho de não cura, quando Deus não cura. E hoje eu ouvi o seu. Pois é, esse é o meu testemunho. E quando Deus não cura? A propósito, Deus pode operar através de um testemunho quando Ele não cura? Quando Deus não cura, Ele continua sendo Deus, igreja? Quando Deus fecha a porta, Ele continua sendo Deus, igreja? Amém? Foi isso que Deus fez. Ele me colocou na contramão de um evangelho pernicioso, um evangelho perigoso. E muitos crentes uma multidão está indo atrás desse evangelho, do Deus que dá, do Deus que faz, do Deus que pode te prosperar, te curar. E uma multidão está indo atrás somente do Deus que faz isso. Mas o Deus que transforma, o Deus que muda o caráter, o Deus que quer de nós o arrependimento, uma posição diante dele, esse evangelho não é querido. Este evangelho não é atraente. E hoje, depois de 13 anos lutando contra o câncer cerebral, sem cura, a gente vai compreendendo que o pior câncer não é o físico, é o câncer do pecado. E nós vamos entendendo os propósitos de Deus de não ter curado. O maior desafio de dar esse testemunho na maioria das grandes igrejas, muitas igrejas que nós passamos, eu e Arison, é dar um testemunho numa igreja humanista, que só quer um Deus para eles, cuja palavra menciona o nome deste Deus, o Deus do ventre. O Deus do ventre. Aquilo que eu quero, me dá. Me dá. Me dá, Senhor, me dá. Essa é a oração que muitos crentes têm feito. Então é nessa contramão que Deus tem colocado a minha vida, a vida do meu esposo, para pregar, nem que seja uma vez, na maioria das igrejas que entramos. Então é com muita alegria que nós pregamos, nem sei quantas vezes já,
no ministério do pastor Daniel. Ele ama esse evangelho simples, puro. E eu louvo a Deus por isso. É por isso que nós estamos de volta, né, amor? Amém. Glória a Deus. Acharam Esther? Agora eu vou achar aqui. Agora eu vou procurar o meu. Está aqui. Então, abre Esther, capítulo 2, verso 16. Esther 2, verso 16. Assim, foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. E o rei amou Esther, mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que a todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti. O livro de Esther é um livro para vocês lerem aí. Para quem nunca leu um livro na Bíblia, leia esse 10 capítulos, rapidinho. Você pode falar assim, eu li um livro da Bíblia. Rapidinho você lê ele. É uma história fascinante. Mas nos 10 capítulos deste livro, você não vai encontrar o nome de Deus em nenhum versículo dele. Interessante, né? O único livro da Bíblia que não menciona o nome de Deus. Mas quando você começa a ler o livro, você vê Deus do princípio ao fim dele. Você vê operações divinas de um Deus invisível nessa história. Mas uma história que só pôde acontecer porque Jesus estava nela. Porque Deus estava nela. Aqui eu já começo a dizer para a sua vida. Há momentos na nossa vida que a gente não vê Deus. Parece que Deus se calou, cerrou os céus. Há um silêncio que nos machuca às vezes. Parece que Deus esqueceu, parece que Deus não lembra mais de você. As coisas estão acontecendo, às vezes está no fundo do poço já, e você não tem mais para onde ir, você não vê uma luz no fim do túnel. E cadê Deus? Onde Deus está? E eu vejo neste livro uma resposta para a nossa vida agora. Ainda que Deus esteja em silêncio, igreja, Ele não dormita, o guarda de Israel não cochila e não dorme. Ele trabalha o tempo todo em favor daqueles que esperam nele. E muitas vezes o silêncio de Deus é a resposta para a sua vida. Em um momento da minha vida, lutando com câncer, eu não estava aguentando mais o silêncio de Deus. Já havia passado por 2 momentos dificílimos, que foi a retirada dos 2 primeiros tumores. 2 tumores malignos, de alta complexidade, malignidade. E no momento que eu estava fazendo as minhas ressonâncias a cada 3 meses, um silêncio de Deus, e nas ressonâncias 2 buracos vazios. Eu falava, Senhor, o Senhor me curou, eu estou curada. O Senhor me chamou para cumprir a tua missão, que é pregar o teu evangelho. Eu vou pregar o teu evangelho curada. Este é o projeto, Senhor. Me fala, Senhor. Me diz alguma coisa, Pai. A cada 3 meses eu passo por aquela máquina e saio com aquela imagem de 2 buracos vazios. Mas para cada 3 meses é porque o risco da recidiva de voltar é muito grande. Mas o Senhor pode me dizer, Pai, se o Senhor me curou ou não. Eu chorando um dia, diante dessa oração, o Senhor quebrou o silêncio. Mas não me deu a resposta que eu queria. Eu queria pegar um atalho. Se o Senhor me curou ou se eu não estava curada. Era simples assim. A gente coloca a nossa agenda para Deus, está aqui, Senhor. É A ou B? Qual que eu marco? O que eu devo fazer? Me dá uma resposta certa. Muitas vezes queremos fazer isso com Deus, né? Colocamos Ele na parede. E Deus me deu uma palavra, uma resposta maravilhosa. A pergunta era, por que o Senhor não me responde? E Ele respondeu, porque eu te quero mais perto de mim. Deus sabe lidar com o nosso caráter, com o coração humano. Tem respostas que Deus te der agora, você pode sair da presença dEle hoje. Tem resposta que se Ele te der do jeito que você quer, você vai ficar numa zona de conforto. Porque no final de qualquer
trilha que você está seguindo, qualquer vale que você está passando, no final de qualquer deserto, nós já temos uma resposta. É vitória, irmãos. Por quê? Porque essa resposta já veio para nós lá na cruz. Em Cristo nós somos mais do que vencedores em todo. Em tudo. E quando Paulo diz isso, ele diz diante de perseguições, de naufrágios, de fome, de perseguição, de humilhação, de deserto mesmo, de açoites, de necessidades. Mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E quando eu falo do falso evangelho, que o falso evangelho está ensinando para a igreja uma outra palavra, mudando a verdade de Deus. Sem estas coisas você é vencedor. Sem doença você é vencedor. Com dinheiro você é vencedor. Sem dinheiro e doente, você não é vencedor. É este evangelho que está sendo disseminado. E cada vez mais pessoas frustradas com Deus, porque não prosperam e porque não são curadas. E aí? Deus deixou de ser Deus? Nunca. Mas nós estamos esquecendo de algo, queridos, que chama soberania de Deus. Ele é soberano. Ele sabe o fim da história. Aliás, ele escreveu a história. E quando eu pego um livro deste Esther e leio do capítulo 1 até o 10º, eu falo, meu Deus, o Senhor está em toda a história. O Senhor preparou todas as coisas. Esther nasceu num momento onde a mulher não era nada na sociedade. No momento onde a mulher não tinha nenhum valor a não ser para casar e ser mãe. E que valor maravilhoso é esse, né? E nós não reconhecemos tão grande valor é esse. Só que não podia mais nada, não podia aprender nada além disso. O ofício de ser esposa e mãe. E as mulheres cresciam sendo preparadas para isso. Nasceu em Suzã, capital da Pérsia, no ano de 479 a.C. Muitos judeus foram exilados para lá, levados cativos por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Só que Nabucodonosor foi também vencido por outros impérios e muitos voltaram para Israel. Muitos judeus voltaram do exílio, onde é escrito o livro de Esdras, Neemias. Só que ficaram ainda, uma comunidade de judeus ainda ficou na Pérsia, espalhados por toda a Pérsia. Nesse momento, quem reinava era Assuero, um rei poderosíssimo. Reinava sobre 127 províncias, que ia da Índia até Etiópia. Índia, Ásia, até Etiópia, África. Um homem mais rico, mais poderoso daquele mundo antigo. Esse era Assuero, um homem poderoso. A história conta que Assuero deu uma festa, um banquete por 6 meses e chamou todos os príncipes de todas as províncias. 6 meses de festa. Mas na verdade ele estava ali mostrando toda a riqueza que ele tinha, mostrando para todos os seus súditos, para todos os príncipes, porque ele estava ali com estratégias, com planos de guerra para alcançar a Grécia. 6 meses se passaram. Ele estava gostando tanto daquela festa, vinho à vontade, que ele deu mais 8 dias. Mais 8 dias, mandou chamar todo o povo, que fosse para o pátio do palácio, festejar com eles. Vasti, sua esposa, uma rainha formosa, a rainha do homem mais poderoso do mundo, também quis dar uma festa. Já que o marido estava dando festa, ela também quis dar uma festa. E chamou todas as mulheres do reinado para essa festa. Só que o Assuero quis mostrar Vasti para todos os príncipes da província. E manda chamar a esposa para que desfilasse ela na frente de todo mundo, com a coroa real, com vestes reais. Afinal, era a mulher mais bonita.
Só que Vasti disse não. Não foi. E ali já começa um plano, um projeto de Deus tremendo, fabuloso, quando ela disse não. Assuero ficou tão raivoso, tão irado, porque se as outras mulheres soubessem que aquela mulher agiu daquela forma, todos os homens estavam lascados, porque nenhuma delas mais iam ser submissas aos seus maridos. Então ele pede conselho a um dos príncipes, e o príncipe fala com ele assim: rei, faz um decreto proibindo Vasti de entrar na tua presença, que nunca mais ela vai poder entrar na sua presença, ou seja, ela vai perder o reinado dela. E faz esse decreto e mande cartas para todas as províncias, para que quando essa história espalhar, as mulheres vão saber que Vasti foi disciplinada e o preço foi alto. E nessa carta coloque que todas as mulheres têm que obedecer aos seus senhores, aos seus maridos. Foi feito. E quando o rei fazia o decreto, nem ele mais podia revogar o decreto. O decreto estava feito. Passou um tempo, ele sentiu saudade de Vasti. Mandou chamar Vasti, mas não podia mais chamar Vasti. Aí que os súditos, os eunucos dele, deu a ideia para ele: vamos selecionar todas as mulheres de todas as províncias, para que chegue aqui as mais formosas, as mais bonitas, e o rei escolhe uma para ser rainha. E ele gostou daquela ideia. Então imagino que foi feito um desfile, e foi selecionando uma seleção até chegar em todas as mulheres, as virgens, de todas as províncias. E todas foram levadas para lá. E acontece algo muito interessante. Esther é escolhida. Só que ninguém podia saber que Esther era judia. Porque se o eunuco que escolheu Esther soubesse, ela já não poderia participar dessa escolha do rei. Havia um preconceito racial com os judeus muito grande. Mas ela entrou. E eu acho interessante o que acontece com elas. No capítulo 1. Elas passam um ano se preparando. Um ano se preparando para entrar na presença do rei. Um ano se purificando. 6 meses de banho, de óleos, de mirra. Mais 6 meses de outros rituais. Um ano de preparo para que aquela moça e todas elas tivessem honra, estivessem dignas, aptas para estar na presença do rei. Um ano totalmente separado para este momento. E que momento era esse? A virgem ia até o quarto do rei. Se ele não agradasse dela, era só aquele momento. Acabou. E todas iam com as mãos cheias, levando alguma coisa para agradar o rei. Quando chegou o momento de Esther, Esther não quis levar nada. Esther entrou como ela estava, totalmente preparada, purificada para aquele momento. A história diz que Assuero olhou para Esther e amou Esther. Esther alcançou graça e benevolência diante do rei. E sabe o que a história me mostra aqui? Como eu disse, a Bíblia é toda cristocêntrica. Eu tenho que ler encontrando onde está Jesus. Aonde está Jesus nessa história? E aqui eu vejo algo maravilhoso. E muitas vezes passa despercebido por nossas vidas. Muitas vezes queremos a presença do Senhor. Queremos estar na presença do Rei. Mas não nos importamos com a forma que nós nos preparamos para estar. Não há relacionamento nenhum com o Senhor. Não há santificação. Não há separação da minha vida com o mundo.
Não me importa se eu estou fazendo aquilo que agrada ou desagrada ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Mas eu quero chegar num culto, mas eu quero sentir a presença do Senhor. Deus está aqui, queridos, mas nem todos estão na presença dele. Porque há algo que nos separa da presença do Rei, e é o pecado. A palavra de Deus em Isaías nos diz que os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa salvar. Nem seus ouvidos estão tampados para que não possa ouvir. Mas vossa iniquidade, vossos pecados, fazem divisão entre eu e vós. E eu não posso vos ouvir. Eu quero achar graça aos olhos do Senhor. Eu quero as bênçãos do Senhor. Mas eu não tenho consideração em viver uma vida que Deus importa que eu viva. Eu não odeio as coisas que Deus odeia. Eu não me separo das coisas do mundo. Vivo uma vida medíocre. Uma vida cristã medíocre. Achando que Deus não se importa. Como que não se importa? Para entrar na presença de Deus, agora vamos lá. Vamos na tipologia do Velho Testamento, quando Deus manda construir o tabernáculo. Havia o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. E ele tinha que também se preparar. Ele tinha que estar com a sua vida consagrada, levando o sangue de um cordeiro imaculado e perfeito. E ele entrava amarrado pela cintura, com os sininhos das suas vestes, para que, se não houvesse barulho lá dentro do Santo dos Santos, porventura Deus havia rejeitado e ele morresse na mesma, puxavam ele pela corda. Porque de tão grande e gloriosa é a presença do Deus Altíssimo. Os serafins que estão diante do Senhor o tempo todo tampam os seus rostos, para que não vejam a face do Senhor, porque Ele é santo, santo, santo. Há outros atributos de Deus. Ele é amor, onisciente, onipresente, onipotente, mas só um atributo se repete 3 vezes para dizer que Ele é santo, santo e santo, a santidade do Senhor. Não podia entrar de qualquer maneira, e só um sumo sacerdote da tribo de Levi teria acesso. E quando ele apresentava o sangue do cordeiro, aquele sangue era derramado na tampa, o propiciatório, que quer dizer propício. O sangue do cordeiro era propício, e Deus perdoava o pecado daquele povo. Um dia o véu se rasgou. Quando o cordeiro, que João apontou o dedo, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quando ele viu Jesus, ele viu o cordeiro. A figura do Velho Testamento chegou. Eis que é chegado a vós o reino dos céus. E sabe que é a mensagem central do Novo Testamento? Sabe qual que é a mensagem central do Evangelho? Arrependei-vos, convertei-vos, confessai os vossos pecados, para que venha na presença do Senhor tempo de refrigério sobre vós. Como precisamos de refrigério, mas precisamos nos arrepender, nos converter. Aquele cordeiro perfeito deixou a glória do Pai, se fez homem, pisou nessa terra, sujou os pés com essa poeira, sofreu as nossas aflições, venceu as nossas tentações, para poder dizer: tende bom ânimo, no mundo tereis aflições. Sim, eu não menti para vocês, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês também podem vencer em mim. Em mim. O sangue de Jesus foi propício. A propiciação na cruz rasgou o véu, queridos. Não há mais cerimônia. Nós podemos entrar diante da face do Senhor. Não precisamos fazer como Esther, ficar 1 ano se preparando.
um sacrifício vivo, abriu um novo e vivo caminho para que eu pudesse andar. Queridos, nós não valorizamos isso. Nós entramos de qualquer maneira. Chegamos na presença do Senhor de qualquer jeito, sem nenhum arrependimento, às vezes culpa e remorso. Eu e Ares trabalhamos com aconselhamento. Eu e de tempo integral. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu lido com problemas de pessoas o dia inteiro. O dia inteiro. De todo lugar. Do Brasil e fora do Brasil. Porque no Vale de Baca é o vale de lágrimas. Baca é lágrimas. É o vale de todo ser humano. E Deus me permitiu estar nele. Andando. Não posso parar. Vale não é lugar de ficar. Vale não é lugar de desistir. Vale é lugar de atravessar. Porque ele tem começo, meio e fim. E o fim do vale, do seu vale, é Sião, a eternidade. Nós temos que continuar. Nós temos que prosseguir. Mas eu lido com muitas pessoas, crentes. Às vezes crente 10, 15, 20, 30, 40 anos de crente. Totalmente estagnados. Perderam a fé. Não há transformação de vida. Não houve mudança de vida. Eu só tenho uma resposta para isso. Não foi o adultério, não foi a mentira, não foi o egoísmo, não foi a vaidade, não foi a pornografia, não foi a masturbação, a fornicação, não foi a fofoca. Não é esse pecado que separou essa pessoa de Deus. Estes pecados vêm depois de algo muito grave, que é a falta do conhecimento de Deus. Quando eu não conheço o Deus que eu sirvo, eu vou pecar mesmo. Quando eu não tenho conhecimento de quem Deus é, e como Oséias fala no livro de Oséias, o meu povo é destruído, porque lhe falta conhecimento. E por não querermos o conhecimento de Deus, Ele também nos rejeita. Você sabia disso? Porque como nós vamos confiar em um Deus, como nós vamos entregar os nossos caminhos, como nós vamos descansar em Deus, como eu vou dizer que eu tenho fé em um Deus que eu não conheço, que eu não me relaciono com Ele, que eu simplesmente estou indo à igreja. Nós não somos transformados, queridos, de culto em culto, não. Nós somos transformados de glória em glória, refletindo no espelho a imagem de Cristo, até ser dia perfeito. Eu sou transformada na presença do Rei, diariamente buscando a sua face. É todos os dias. O culto não começou às 7h30. O culto começa quando você acorda. Aí começa o teu culto a Deus. Qual culto nós temos dado a Deus? Se nós não conhecemos a Deus, como podemos dizer que o servimos? Aí eu vejo pessoas desesperadas. Se dizem cristãos, estão na igreja. Mas não acontece nada na vida deles. Não há mudança de nada, nada acontece. A vida é a mesma. Mas não entende esse princípio de estar, de se preparar, de se santificar, de se consagrar. Querido, Deus te aceita do jeito que você estiver. Você pode estar arrebentado. Vinde a mim, é você mesmo. Você está aí todo arrebentado por causa do pecado? Deus te quer. Ele deu seu único filho justamente por isso. Porque sem isso nós jamais poderíamos encontrar Deus. Sem Jesus, Deus jamais poderia nos receber na presença dele, porque Ele é santo. Ele te quer de qualquer maneira. Porque quando você chegar na presença dele, arrependido,
com sinceridade: Senhor, eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essa vida cristã que eu estou vivendo. Eu tenho entristecido o Teu Espírito Santo, Senhor. Transforma a minha vida. Quando eu faço essa oração sincera e simples, sabe o que Deus vê em você? O sangue do Filho dele. Foi propício, foi favorável. Então Ele te aceita. Porque o sangue de Jesus fez isso. Abriu para você entrar. Então não perca essa oportunidade. Esté achou graça aos olhos do Rei. Que possamos achar graça aos olhos do nosso Rei. Do nosso Rei Jesus. Não importa como você está. Deus está falando com você. Vem para a minha presença. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Queridos, é Ele que alivia. É Ele. Não é o dinheiro. Não é a sua posição. Não é nada que você tem. Não é nada que te dá segurança. Não é o seu marido. Não é a sua esposa. Não são os seus filhos. Nada disso nos alivia. Você pode ter tudo. Mas se Jesus não for suficiente na sua vida, você vai ser sempre uma pessoa descontente, insatisfeita. Porque felicidade é algo que todos nós procuramos. Querer ser feliz. Eu quero ser feliz. Mas ser feliz é muito simples. Ser feliz é ser contente. É contentar-se com o que tem. E quem tem Jesus tem tudo. Mas quem não tem Jesus como único, suficiente na sua vida, você pode ter tudo. Você pode realizar esse sonho aí que está no teu coração. Você pode conseguir tudo isso que você está almejando. Já está na tua mente, já desceu o teu coração. Está até ocupando todo o teu coração. É nisso que você pensa 24 horas. Você pode conseguir isso. Mas vou te dizer uma coisa. Vai te dar prazer, satisfação por algum tempo. Mas depois vai passar. A palavra de Deus diz que a tua felicidade esteja em Deus. E Ele fará o que deseja o teu coração. É Ele que vai colocar no teu coração os desejos dEle, os planos dEle, os projetos dEle. Por isso que Ele vai fazer. Por isso que Ele vai fazer. Porque você colocou a sua felicidade nele. É nele em quem você espera. Então, se nós queremos mudança na nossa vida, nós queremos transformação na nossa vida, nós queremos experimentar a glória de Deus, a presença de Deus, meu querido, eu preciso me santificar. Eu preciso me relacionar com Deus. E é simples. É quando ninguém está vendo. Separa uma vez por semana ou mais, faça um jejum. Consagra a sua vida no jejum. Tenha um momento no seu dia que você vai ler a palavra. Leia um capítulo. Tem mais tempo? Leia 10 capítulos. Tem mais tempo? Leia um livro da Bíblia. Mas todos os dias, tenha um encontro com Deus. Tenha essa disciplina na sua vida. Quando a gente vai aconselhar as pessoas, dando para elas um norte, porque solução é só Jesus tem, e está aqui na palavra. Mas quando a gente dá um norte, as pessoas não querem, pastor. Elas querem uma fórmula mágica. Elas querem uma campanha de milagres. Elas querem comprar o óleo ungido. Elas querem comprar o lenço ungido. Qualquer coisa que vai fazer um milagre urgente na vida delas. Isso é utopia. Isso é mentira. Sabe como Deus transforma a nossa vida? Quando Jesus fala assim: me chamais Senhor, Senhor, mas não obedeceis às minhas palavras. A transformação da nossa vida em todas as áreas, está na obediência. Está no reconhecimento de quem Deus é. Quando Jesus fala, me chamais de Senhor, sabe o que é Senhor? É dono. Me chamais de seu dono, mas não me obedecem. Então eu não sou o Senhor da sua vida.
Enquanto você não obedecer às minhas palavras, eu vou te comparar a um homem tolo que construiu a casa na areia. Construir casa na areia é muito fácil, queridos. Nós fazemos tudo isso todo dia, é mais tranquilo. Construir casa na areia não tem que alicerçar em rocha, em pedra dura. É gostoso, tá na praia, tá pertinho dos amigos, pertinho das coisas que a carne gosta, que nós queremos, que o nosso homem carnal, que a nossa natureza caída quer. É muito mais fácil construir na areia, porque não tem que obedecer, não tem que consultar a palavra, não tem que ler para saber o que Deus pensa sobre isso. Simplesmente vou construindo de qualquer jeito. Mas quando vem a tempestade, quando vem o vento forte, essa casa cai. Quantas vezes nossas casas já caíram e nós insistimos em ficar na areia? E Jesus fala, mas aquele que me chama de Senhor e obedece às minhas palavras, eu posso compará-lo ao homem prudente que construiu a casa na rocha. Construir na rocha é o lugar mais seguro que tem, mas demanda de processos. Processos que hoje uma igreja mimada não quer viver. Processos onde a fé é experimentada no fogo. Processo onde a fé está sendo provada para ser uma fé fortalecida. Como Tiago escreve, alegre-se quando cairdes em muitas provações, porque a prova da vossa fé produz paciência. Para construir na rocha, precisamos de paciência, queridos. Porque paciência para ver aquilo que não tem. Fé é isso. Fé é crer naquilo que não vemos, mas sabemos que existe. E esperamos por aquilo que não vemos. Isso é esperança. Sabemos em quem esperamos. Isso é fé. Uma fé verdadeira que faz você descansar. Enquanto você constrói na rocha. Enquanto você edifica a sua vida espiritual na rocha. Está difícil? É difícil, sim. Tem hora de vontade de estar o pau da barraca e desobedecer a Deus e fazer do nosso jeito. Foi o que o diabo tentou fazer com Jesus. O diabo se apresenta para Jesus e se apresenta para nós muitas vezes, e nós não percebemos isso. Se apresenta como Salvador. Ele vem para salvar você daquele problema. Foi quando ele se apresentou para Jesus no deserto. Quando Jesus teve fome. Ele veio na hora da necessidade de Jesus. E não é diferente de nós. O diabo está ao nosso derredor, esperando a nossa necessidade para nos tentar. Então, cuidado com as suas necessidades. Vigie, porque é delas que vêm as tentações. O diabo vai te tentar naquilo que você cobiça. Jesus teve fome. E o diabo falou com ele, transforma a pedra em pão, você tem poder para isso. Se tu és o Filho de Deus. O diabo tenta ainda nos confundir. Tenta colocar em dúvida a nossa paternidade. Só que Deus resolveu isso lá antes de Jesus subir para o deserto. Um pouquinho antes ele foi batizado nas águas. E a voz de Deus se apresenta diante de todos. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E o diabo vem logo em seguida, se tu és o Filho de Deus. Quantas vezes passando por nossos vales e desertos, vem a dúvida no nosso coração, será que Deus me ama? Será que Ele me ama mesmo? Não se esqueça disso não. Você tem um pai. Esse pai é Deus, que não abandona os seus filhos. Jesus sabia da paternidade dele. Não era nada, era legítimo. Se Jesus quisesse transformar aquela pedra em pão para comer, que mal há nisso? Aonde estava o perigo disso?
Ele estava com fome. Ele podia resolver aquele problema. Você sabe por que ele não fez, queridos? Porque Deus não mandou. Jesus nos ensina a obediência, a dependência total do Pai. Muitas vezes o diabo vai entrar para te confundir na tua mente, trazendo soluções que te parecem muito lógicas, lícitas, mas Deus não mandou você fazer. Isso chama obediência. Isso é construir casa na rocha. A fé vai sendo provada em esperar o tempo de Deus, o silêncio de Deus. Mas Deus está fazendo. Deus está provando tua fé, sabe por quê? Por que Ele te leva para os vales, para os desertos? Por que Ele permite o sofrimento? Porque dias piores virão. Nós estamos no princípio das dores. E o que vai nos salvar, queridos, é a fé. O justo viverá pela fé. No final, é a fé provada no fogo, que Pedro diz que é o fim da salvação. Por isso que tem um alerta na palavra. Se o Filho do Homem viesse hoje, acharia fé na terra? Acharia fé no teu coração? Deixa Deus provar a sua fé. Você está no deserto? Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Tua casa vai ficar firme numa rocha. Que vão vir ventos, virão tempestades, a casa não vai cair. Ela vai permanecer. Porque é a fé alicerçada em Cristo Jesus. Esther entrou agora numa zona de conforto. Agora ela é a mulher mais importante do Medo-Persa. Rainha de 127 províncias. Mulher poderosa, linda, maravilhosa. Só que nesse momento acontece algo terrível. Há uma trama diabólica do segundo, abaixo do rei Assuero, Hamã. Ele odeia Mardoqueu. Mardoqueu é o primo mais velho de Esther. Mardoqueu é o conselheiro de Esther. Foi Mardoqueu que colocou Esther. Foi Mardoqueu que aconselhou Esther, para não dizer que era judia. Mardoqueu escutou nos portões do palácio uma vez 2 eunucos planejando tirar a vida de Assuero. Mardoqueu contou isso para Esther. Olha os planos de Deus. A gente não vê Deus às vezes na nossa vida, mas tudo cooperando para o nosso bem. A gente vai lendo a história de Esther, você vai ver na mão de Deus fazendo tudo. A gente não entende algumas coisas que acontecem agora, mas lá na frente você fala, agora eu sei. Como aquilo que você já passou e viveu, agora você entende, você compreende. Esther então avisa Assuero. Assuero manda matar os 2 eunucos. E aquele fato é registrado no livro de crônicas dos reis da Pérsia, que Mardoqueu salvou Assuero. Passou. Só que Hamã odiava Mardoqueu. Porque Hamã, quando passava, todos se prostravam, menos Mardoqueu. Porque Mardoqueu tinha um Deus para se prostrar, e era o Deus de Israel. Ele não se prostraria diante de homem algum. Então Hamã inventou uma história para o rei Assuero. Ele disse que os judeus não estavam obedecendo à lei do rei. Que os judeus viviam de acordo com o que eles pensavam e queriam viver. E que o rei fizesse um decreto. Que todos os judeus fossem então eliminados, aniquilados, destruídos, mortos. E Hamã prometeu ao rei que daria 10.000 pratas para ele. Assuero, sem pensar 2 vezes, um homem ímpio, ganancioso, fez o decreto. E uma vez decreto feito, nunca mais desfeito. E espalhou-se a notícia para todas as províncias, que no dia tal do mês tal, todos os judeus seriam mortos. Quando Mardoqueu soube disso,
foi para a porta do palácio, vestido de panos de saco, e chorava, e clamava, e os judeus choravam e clamavam por misericórdia. A rainha Esther soube disso. Quando no capítulo 4, Mardoqueu manda dizer a rainha Esther o que estava acontecendo. Manda a rainha Esther ler o decreto. A rainha Esther manda de volta. Aí o Mardoqueu fala com ela: vá para a presença do rei, implore, suplique a ele por nós. A rainha Esther manda então um recado, que ela não poderia entrar na presença do rei. A sentença para quem entrasse na presença do rei era só uma, de morte, a não ser que o rei tocasse no cetro, dando favor a ela. Ou seja, eu não vou me arriscar, eu não vou fazer isso, porque já tem 30 dias que o rei não me chama na presença dele. Ou seja, que o povo virasse para lá. Ela estava numa zona de conforto. Ela estava feliz, ela estava bem, e nada mais importava. Só que Mardoqueu manda dizer para ela: olha, você acha que por estar na presença do rei, quando vier o cumprimento do decreto, você vai ser poupada? Você é judia. Você não vai ser poupada. Todos serão mortos também da sua família. Rainha Esther não tinha nenhuma linhagem real. Ela estava, mas ela não era. Ela estava, ela não era. Ela não nasceu numa linhagem real. Aí a ficha dela caiu. Aí ela se importou com os outros. E Mardoqueu falou: porventura não é para este momento agora que você foi escolhida como rainha? Para que você livrasse o seu povo? Queridos, não é diferente conosco. Assim muitos estão vivendo a vida cristã, nessa zona de conforto, em que o próximo não importa, em que a dor do próximo não te interessa. Se você está bem, está na sua vidinha tranquila, tem o que comer, o que beber e pagar suas contas, o resto não importa. Esquecemos do sofrimento alheio. Esquecemos que só seremos conhecidos como discípulos se amarmos uns aos outros. Esquecemos que a palavra nos diz: se sabemos fazer o bem e não o fazemos, pecamos. Pecamos também não pelo que fazemos, mas pelo que deixamos de fazer. E sabe onde Deus é revelado? Sabe como Deus é revelado, querido, no meio do seu povo? É através de nós. A graça nos salvou, mas a fé que nos foi dada de uma vez por todas é para salvar o outro. É impossível eu ser cristão se a minha vida não se move em favor do outro, se não há amor ao outro, se eu não estendo a mão para o outro, se o outro não me interessa, provavelmente eu não nasci de novo. Não há conversão na minha vida. Isso é muito sério. Uma citação do senhor Missões, Dr. Oswald Smith: se eu não me importo com missões, se missões não está no meu coração, provavelmente eu não nasci de novo. Porque Deus é missionário, a Bíblia é missionária, Jesus é missionário, o corpo de Cristo está numa missão na terra. O amor com que Deus nos amou é um amor que nos faz, que nos move para o outro. A fé que me salvou é uma fé que me muda. Como o livro de Tiago: você tem fé? Eu tenho obras. Me mostra a tua fé, eu te mostro as minhas obras. Porque fé sem obra é fé morta. Romanos diz, a carta que Paulo escreve aos Romanos, que Deus vai nos julgar pelo nosso procedimento, pelas nossas obras.
Se formos alcançados por uma fé verdadeira, uma fé que nos salvou, uma fé que em progressão vai nos mudar, porque a fé que te salva é a fé que te muda, meu querido. Por isso que estamos vendo tantas falsas conversões, tantas igrejas lotadas. O Brasil é o país mais evangélico do mundo. Vocês sabiam disso? É o país que mais cresce em número de evangélicos. Olha para a nossa nação, igreja. São conversões? É o país que mais morre, gente, que mais se mata. Porque é um país de direitos. Todo mundo quer o seu direito. Todo mundo está preocupado com o seu, em ter. Assim também estão os crentes dentro da igreja. Preocupado com o seu direito. Preocupado com o seu, em que Deus te dê. Sendo que Jesus nos prega um outro evangelho. Um evangelho que sofra o dano. Ceda os seus direitos. Se te pedirem a túnica, dá a capa. Se andar 1 milha, anda 2. Se bater a face, vira outra. Este é o evangelho. Não tem direito aí. Nós somos de Cristo. E o mundo tem que ver as marcas de Cristo em nós. Há uma multidão, a multidão seguindo Jesus. Mas não estão na presença de Deus. E isso é muito sério. E vivemos essa vida confortável, onde o outro não me importa. Às vezes está do meu lado, sofrendo, no emprego, no trabalho, eu não me importo com ele. Chegou uma vez nas minhas mãos uma história que eu gosto de compartilhar ela. Uma mulher que trabalhava no banco já há muitos anos, entrando já assim, uma depressão já avançando, entrando em desespero, nunca teve depressão. Uma mulher muito ativa, mas muito estresse, muita exaustão, entrou em depressão. Procurou o seu médico. E o médico, tentando descobrir o problema dela, perguntou para ela assim: como chama a moça que trabalha do teu lado? Chama Cíntia. Cíntia de quê? Não sei. Quais são os sonhos da Cíntia? Não sei. O médico identificou na hora a provável causa da depressão dela: egoísmo. A pessoa que vive só para ela, querido, o Deus dela é o ventre. Ela quer tudo para ela. Tudo gira em torno dela. Ela não erra, todo mundo é ruim. E essa pessoa, ela vai ser sempre insatisfeita. Vai chegar uma hora que ela não vai aguentar mais. E o médico então viu a causa da doença: egoísmo. Aí falou com ela assim: olha, eu vou te dar um dever de casa. Se você fizer direitinho, você vai ser curada. E eu quero que você volte aqui em 2 meses. Eu quero que você procure saber quem é a Cíntia. Eu quero que você convide a Cíntia para jantar na sua casa. Veja qual é o sonho da Cíntia e ajude a Cíntia a realizar o sonho dela. Eu quero que você também conheça o seu jornaleiro. Converse com o seu jornaleiro. Conheça a vida dele. E veja o que você pode fazer por ele. E eu quero também que você conheça o zelador do seu prédio. Provavelmente ela nem dava bom dia, nem boa tarde, ou talvez o mínimo isto. Conheça o zelador do seu prédio. Veja se ele precisa de alguma coisa e faça alguma coisa por ele. 2 meses se passaram. E ela escreveu um e-mail para o médico. Ela nem foi lá. Dizendo que estava curada, que estava muito feliz. Ela conheceu a Cíntia e o sonho da Cíntia era passar no vestibular. Ela ajudou a Cíntia a passar no vestibular. Até contribuiu financeiramente com a Cíntia. E ela conheceu o jornaleiro. O jornaleiro tinha 5 filhos. E um dos filhos, uma menina, estava muito doente. Sem recursos para tratar. E ela cuidou daquela criança. Comprou remédios. Pagou todo o tratamento. A menina foi curada. Depois ela conheceu o zelador. O zelador tinha um sonho de ler e escrever. Ele não sabia ler nem escrever. Ela ajudou.
Ele aprendeu a ler e escrever. Então ela conta para o médico isso, que ela estava curada. Por quê? Porque ela foi remédio na vida do outro. Isso é evangelho, queridos. É o que Esther precisava entender. Que tudo que Deus faz para nós, aonde Deus nos coloca, tem um propósito, tem um fim. E este fim é o amor ao outro. Sempre vai gerar em favor do outro. Que enquanto eu viver para mim mesmo, eu não estou vivendo o evangelho de Cristo. Quando Esther acordou para aquilo, ela falou, então, junta o povo, faz 3 dias de jejum por mim, ore por mim, que depois de 3 dias eu vou à presença dele. E se perecer, eu pereci. Ou seja, vou arriscar a minha vida por amor ao meu povo. E se eu morrer, morri. Eu gosto de uma frase do Paul Washer: vá, pregue e morra. O chamado do evangelho é para morrer. Morrer primeiramente para você mesmo. E aqueles que estão morrendo por Cristo, nós estamos muito bem, queridos. Tem cristãos morrendo agora, decapitados, queimados vivos, enforcados, afogados. Moças cristãs que não negam a fé sendo estupradas. Famílias sendo torturadas. São as notícias que chegam para nós todos os dias. Nossos irmãos. Isso tem que doer em nós, sabe por quê? Se é o corpo de Cristo, eu tenho que sentir a dor de qualquer membro do corpo. É um pedacinho de Jesus que está lá. Eu faço parte deste corpo. Isso tem que doer em mim. Se isso não faz diferença para você, comece a orar em favor disso. Para Deus fazer arder no teu coração o verdadeiro evangelho. O verdadeiro amor que lança fora todo medo. O medo e a vergonha de viver e pregar o evangelho de Cristo na tua vida. De se apresentar no teu trabalho e as pessoas verem as marcas de Cristo em você. Na escola, na rua, em casa. Seja onde for. O mundo não lê Bíblia. O mundo lê você. É o seu testemunho vivo que faz diferença nessa terra. Porventura não foi para um momento deste que Deus te colocou agora? Em algum lugar que você está contextualizado? Deus pode estar preparando você para algo muito grande lá na frente que vai acontecer. E você vai ter que sair da sua zona de conforto. E dizer sim para Jesus. De verdade, Senhor. Eu quero te servir. Foi isso que Esther fez. Ela viu que o glamour, tudo passa. A beleza, a formosura, como diz Provérbios, a mulher bonita sem sabedoria são como argolas de ouro em focinho de porco. Já leram isso lá? A beleza passa. A formosura acaba. Não é o corpo que edifica a casa. Não é a beleza que edifica a casa. Mas é a sabedoria que edifica a casa. Estava na hora de Esther deixar o poço de rainha, de mulher linda e maravilhosa, e ser mulher sábia, temente a Deus, disposta a morrer por um propósito maior. Viva a sua vida disposta a viver e morrer por um propósito que vale a pena. Todos os dias peça ao Senhor de sair de casa. Dê-me almas para salvar, Senhor. Me dê almas para salvar. Queridos, nosso tempo na terra é breve. É um piscar de olhos. E almas são eternas. Muitas almas já morreram hoje, já foram embora. Talvez passaram por nós. Olha a nossa responsabilidade como cristão. Nós somos indesculpáveis. Uma vez que o véu foi rasgado no meu coração, e Cristo tirou a venda dos meus olhos, e eu ouvi a cruz, e Jesus me atraiu para Ele. A partir desta hora, essa vida não é minha mais. A partir desse momento, eu não sou livre mais. Como diz Paulo, eu sou prisioneiro de Cristo. Tenho minha vida como esterco aqui, como perca, porque melhor é viver em Cristo. E morrer é lucro.
Que evangelho maravilhoso, né? Um evangelho que nos dá paz de espírito. Paz que excede a todo entendimento. Paz de saber e acordar todos os dias, sabendo que o Senhor nos deu mais um dia. Eu aprendi a viver um dia por vez. E foi vivendo assim que eu comecei a viver vendo almas. Em qualquer lugar que eu estou. Estou vendo a Isabela aqui, estou lembrando aqui que a gente faz academia juntas. Com muita dificuldade eu consegui voltar para a academia. E como eu preciso. Como vocês vão ver daqui a pouquinho o meu testemunho no vídeo, eu tive uma paralisia, perda total, eu fiquei paralítica. O Senhor fez um paralítico andar. Eu vi paralítico andar, eu andei. Eu saí do hospital sem esperança nenhuma do médico. Aliás, ele disse que eu não andaria mais. Ao tirar o primeiro tumor, eu fui para a cadeira de rodas. Então eu preciso mais do que tudo, é exercitar o meu corpo, porque o meu lado esquerdo é todo descompensado. Então quando eu comecei a ir, é como se eu chegasse num funeral, como se eu estivesse indo para um velório. Alguém se identifica? É como se eu estivesse indo para um velório, chegar na academia. Depois eu fui entender com o tempo. Deus separou ali um rapaz que tem cuidado de mim ali, me treinado, me ajudado, porque eu não posso fazer sozinha. E este rapaz espírita, nascido no lar espírita, foi este que Deus colocou ali. E assim como Mardoqueu disse para Esther, é a mesma coisa que Deus falou comigo. Não foi por este momento que eu te coloquei aqui? Eu comecei a evangelizar aquele rapaz. Comecei a falar de Jesus para ele. 2 vezes por semana, é os dias que eu vou. 2 vezes por semana eu fui plantando a sementinha no coração dele. E pedindo a Deus estratégia. Por quê, queridos? Mas é uma academia. Sim, tem almas lá dentro. Vocês estão entendendo? Alma eterna. E o tempo foi passando. Aí chegou um dia que eu iria pregar numa igreja, pertinho lá da academia. Aí eu falei com ele assim, você podia ir lá me ver pregar? Nunca entrou numa igreja evangélica e jamais entraria. Jamais entraria. Porque nós estamos na nossa zona de conforto, mas o mundo lá fora está decepcionado com os evangélicos de hoje. Muitos estão envergonhando o evangelho. Então tem pessoas desigrejadas que nunca vão entrar na igreja, mas estão com o coração aberto para ouvir você falar de Jesus para ele. Aí ele foi. Ele continuou indo. Eu só preguei lá uma vez. Depois eu não voltei mais. Mas ele continuou indo. Ele continuou indo. Ele recebeu Jesus no seu coração. Ele se converteu ao Senhor. Ele desceu as águas. Deus preparou para ele uma princesa. Serva de Deus, os 2 estão casados. Servindo ao Senhor com alegria e plenitude de alegria. Deus transformou a vida dele. E mais, como no livro de Esther, a gente vai vendo Deus na história das pessoas. Deus tem um chamado ministerial para ele. Chamado para pregar o evangelho de Deus. Querido, não perca seu tempo. Não perca seu tempo. Não faça como Esther. Não vou fazer. As pessoas que se virem para lá, não é assim. Nós temos responsabilidade no reino de Deus de semear a palavra. Esther fez isso. Quando ela chegou no interior do palácio, o rei a avistou. E quando o rei olhou para ela, imagina a situação. Ela poderia perder a vida ali mesmo. Mas ele tocou no cetro. E ela achou favor aos olhos dele. E ela foi e contou tudo para ele depois
Aí depois vocês vão ler, é maravilhoso. E aquele povo todo recebeu o livramento através de uma mulher que se posicionou e obedeceu à voz do Senhor. Deus pode mudar a história da sua casa apenas com a sua vida, se posicionando como esposa, como mãe, como marido, como filho, como pai, como irmão. Deus pode mudar a história da sua vida se você se posicionar diante do Rei com arrependimento no coração. Amém?